A ilusão da riqueza e o mapa oculto das cidades onde o CLT vive como rei. Você já se perguntou por que algumas pessoas com o mesmo salário vivem como reis e outras mal conseguem respirar no fim do mês? Como é possível que um trabalhador CLT que ganha R$ 4.000 em São Paulo mal pague o aluguel, enquanto o outro, com o mesmo salário em uma cidade menor, consegue ter casa, carro e ainda fazer churrasco todo fim de semana? O problema não é só o salário, é o mapa invisível do Brasil, aquele que separa o custo da vida da qualidade da vida. Imagine, o despertador toca às 5h45 da manhã. Um homem coloca a mesma farda de segunda a sábado, pega 2 ônibus e enfrenta um trânsito que parece não ter fim. O salário dele? R$ 3.200. Em São Paulo, isso mal paga o aluguel. Mas agora imagine esse mesmo homem em uma cidade do interior do Paraná, como Pato Branco. O mesmo salário compra uma casa boa, carne todo fim de semana e tempo. Algo que nas capitais virou artigo de luxo. E é aí que o Brasil mostra sua face mais irônica. O lugar onde você trabalha pode te empobrecer ou te libertar. Não é só uma questão de geografia, é uma questão de estratégia. O custo de vida médio no Brasil é uma guerra silenciosa. Em São Paulo, o aluguel médio de um apartamento simples ultrapassa R$ 2.500. Em cidades como Maringá, Joinville ou Campina Grande, com metade disso você mora bem e ainda sobra para investir. O segredo não está em ganhar mais, está em gastar menos para viver melhor. E é por isso que alguns CLTs parecem ricos, enquanto outros vivem escravos do boleto. As cidades que favorecem o CLT têm algo em comum: economia diversificada, baixa criminalidade, custo de moradia acessível e cultura de comunidade. Maringá, por exemplo, tem uma das melhores qualidades de vida do país. Ruas limpas, transporte organizado, gente educada e um IDH que rivaliza com países da Europa do Leste. Lá, o mesmo salário tem valor real. Lá, um trabalhador com carteira assinada sente o sabor da dignidade. Mas o que faz isso acontecer? A resposta está em um tripé silencioso: geografia, política e mentalidade. No Sul e Centro-Oeste, o custo de vida é mais baixo e a infraestrutura melhor planejada. A política local costuma favorecer pequenas e médias empresas, o que gera empregos com carteira e salários mais estáveis. Já o temperamento da população ajuda: disciplina, planejamento e uma visão menos imediatista. Enquanto em capitais como Rio e São Paulo, a pressa e o individualismo corroem a alma, nessas cidades menores, o tempo ainda corre devagar e as pessoas ainda se olham nos olhos. Mas há um lado sombrio nisso tudo. Essas cidades, onde o CLT é rico, também guardam uma verdade que ninguém quer encarar. Não é o dinheiro que te faz rico, é o ambiente que te ensina a viver com ele. Muitos que se mudam para o interior com a mentalidade de capital acabam se endividando do mesmo jeito, buscando status, carro novo e aparência. O que muda o destino de um trabalhador não é o CEP, é o comportamento. Pense nisso. Quantas pessoas você conhece que ganham bem, mas vivem cansadas, tristes, endividadas? E quantas outras, com menos, parecem ter paz, tempo e propósito? A diferença é simples. Umas trabalham para sobreviver, outras vivem com estratégia. Se quisermos entender onde o CLT é realmente rico, precisamos olhar além das cifras. Riqueza é poder acordar sem medo. É viver num lugar onde o som da chuva é mais alto que o das sirenes. É poder jantar com a família sem olhar o relógio. É não precisar fugir da cidade que te consome. E isso, hoje, só existe em bolsões escondidos do Brasil que o noticiário ignora. Cidades como Toledo, PR, Jaraguá do Sul, SC, Sinop, MT, Dourados, MS e Campina Grande, PB, formam uma espécie de cinturão silencioso da prosperidade brasileira. Lugares onde a economia gira, mas sem a pressa dos grandes centros. Onde há fábricas, comércio forte e custo de vida humano. É nelas que um salário CLT pode se transformar em liberdade. Se a pessoa tiver sabedoria para usar o que ganha e não viver de aparência. Mas a pergunta que fica é:
Por que esse mapa não é divulgado? Por que o Brasil finge que riqueza só existe nas grandes capitais? Talvez porque o sistema precise de gente endividada, exausta e sonhando com a próxima promoção para continuar girando. O verdadeiro segredo do país não está nas avenidas das capitais, mas nas ruas tranquilas do interior, onde o dinheiro ainda tem valor real e o tempo ainda é amigo, não inimigo. Enquanto você ouve isso, pense, se sua vida financeira não muda, talvez não seja você o problema. Talvez seja o lugar onde você está plantando. E às vezes, mudar de cidade é mais transformador que mudar de emprego. Porque no fim, riqueza não é ter mais, é precisar de menos. E talvez o Brasil que o sistema não te mostra seja o único onde o CLT é realmente rico. Comente aí, eu amo o Brasil. E me diga, em que cidade você acha que o dinheiro ainda vale a pena? O mapa invisível da desigualdade. Por que lugares enriquecem e outros empobrecem? Você já percebeu que o Brasil parece ter vários países dentro de um só? Enquanto em algumas cidades um trabalhador CLT vive com dignidade, em outras ele é apenas uma estatística esperando o próximo reajuste. Por que isso acontece? A resposta não está apenas na economia, mas em algo mais profundo, no modo como cada pedaço do Brasil foi desenhado para enriquecer uns e sugar outros. Imagine um helicóptero sobrevoando o país. Do alto, você veria o contraste brutal. No sul, ruas limpas, fábricas ativas, bairros arborizados. No norte, o verde cortado por estradas de barro e pobreza silenciosa. No nordeste, o brilho da cultura misturado ao abandono histórico. E no sudeste, o caos de uma promessa que envelheceu mal. O Brasil nunca foi um país desigual por acidente. Ele foi planejado assim. Durante séculos, as decisões políticas concentraram o poder econômico em poucas mãos e em poucas regiões. Enquanto o eixo Rio-São Paulo atraía indústrias, investimentos e infraestrutura, o resto do país era transformado em mão de obra barata e mercado consumidor. O resultado é o que você sente hoje. Um país onde o seu CEP define o tamanho do seu sonho. Em números frios, o contraste é assustador. O PIB per capita de Joinville, SC, é quase 4 vezes maior que o de cidades do interior do Maranhão. O IDH de Maringá rivaliza com países da Europa Oriental, enquanto municípios da Amazônia vivem como se ainda estivessem no século passado. Mas por trás dos números existe uma dor humana, a do trabalhador que faz tudo certo e mesmo assim continua pobre. É aí que entra o gancho espiritual. A desigualdade não é apenas econômica, é energética. Quando um povo é ensinado a acreditar que nasceu para se virar, enquanto o outro acredita que nasceu para comandar, você cria 2 Brasis dentro de um mesmo corpo. Um Brasil que luta para sobreviver e outro que vive para acumular. Em cidades ricas como Blumenau, Bento Gonçalves ou Londrina, a cultura do trabalho se mistura com a do pertencimento. As pessoas se sentem parte de algo. E isso muda tudo. Elas cuidam do espaço público, se preocupam com o vizinho e enxergam o progresso como uma construção coletiva. Já nas regiões abandonadas, o espírito é outro. Desconfiança, ressentimento, sobrevivência. É o resultado de séculos de promessas quebradas e políticas que nunca chegaram onde deveriam. Economicamente, o Brasil é dividido por 3 forças: a geografia, o transporte e o poder político. As áreas mais planas, próximas a portos e grandes rodovias, receberam investimento e indústrias. As regiões isoladas, com infraestrutura precária, ficaram presas em economias de subsistência ou dependentes do funcionalismo público. E o poder político, sempre concentrado nas mãos das mesmas famílias, manteve esse jogo funcionando. Mas há um novo movimento silencioso acontecendo. Empresas estão migrando para o interior, buscando impostos menores e qualidade de vida. O que antes era o fim do mundo está virando o novo centro. Cidades como Sinop, MT, Luiz Eduardo Magalhães, BA e Rondonópolis, MT, estão se tornando polos de crescimento.
lugares onde o CLT volta a respirar. Essas cidades crescem porque entenderam algo simples. Sem comunidade, não existe riqueza sustentável. Enquanto as metrópoles sufocam em aluguel e trânsito, o interior floresce com custo de vida baixo e laços humanos mais fortes. A desigualdade não vai acabar por decreto, mas pode ser vencida por inteligência geográfica e cultural. E há algo quase espiritual nisso. Um povo que volta a cuidar da terra onde pisa começa a transformar seu destino. A prosperidade, quando compartilhada, tem o poder de curar. E talvez seja esse o novo caminho do Brasil. Não o da competição entre estados, mas o da reconstrução de pertencimento. Agora olhe para dentro. Você vive em uma cidade que te empobrece ou te fortalece? Você trabalha para o sistema ou o sistema trabalha para você? Talvez a resposta esteja no chão que você escolheu pisar. A economia invisível, o custo real de morar nas grandes capitais. Você já se perguntou por que, nas grandes capitais, parece que quanto mais você trabalha, menos sobra? Há um fenômeno silencioso acontecendo nas metrópoles brasileiras. Uma armadilha que transforma o esforço em exaustão e o salário em sobrevivência. É o custo invisível da cidade grande, aquele que não aparece na fatura do cartão, mas suga o que você tem de mais valioso: tempo, saúde e paz. Imagine acordar às 5 da manhã. O despertador toca antes do sol nascer. Lá fora, buzinas, fumaça e pressa. Você veste a camisa social ainda amassada, pega um café apressado e enfrenta 2 horas de trânsito para chegar ao trabalho. O salário é o mesmo do interior, mas aqui, o preço do aluguel engole metade dele. No fim do mês, o que sobra é o cansaço. E o pior, você começa a achar que isso é normal. As grandes capitais brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, são o espelho do paradoxo. Moderno. Quanto maior a oportunidade, maior o preço para alcançá-la. Em São Paulo, o aluguel médio de um apartamento simples ultrapassa R$ 2.500. No Rio, além do custo, vem o medo, a insegurança, o transporte precário, o barulho constante. Brasília é organizada, mas inacessível. Uma ilha de poder cercada por desigualdade. E Belo Horizonte, embora mais acolhedora, segue a mesma lógica. Custo alto, trânsito intenso, tempo escasso. Mas o que poucos percebem é que a economia da cidade grande é sustentada por uma ilusão, a de que mais dinheiro traz mais liberdade. Na prática, quanto mais você ganha, mais você gasta para manter um padrão que a própria cidade te impõe. A publicidade, o status e o medo de ficar para trás te prendem num ciclo de consumo. Você trabalha para pagar o aluguel do bairro bom, o carro para fugir do transporte lotado e o psicólogo para lidar com a ansiedade de viver correndo. E no final, o saldo é o mesmo. O CLT de metrópole vive cansado, endividado e sem tempo de viver. Politicamente, essas cidades são centros de poder, mas também de desigualdade. A política municipal gira em torno da especulação imobiliária e da concentração de serviços. O transporte é pensado para quem precisa se deslocar, não para quem quer viver. A economia gira, mas o povo gira junto, como engrenagens que se desgastam todos os dias. Geograficamente, as capitais se tornaram prisões douradas. O custo do metro quadrado em São Paulo é mais alto que em muitas cidades da Europa. O clima de competição moldou o temperamento da população. Pressa, desconfiança, indiferença. As pessoas não se olham, apenas se desviam. É uma guerra invisível por espaço, silêncio e tempo, as novas moedas da sobrevivência urbana. Culturalmente, há um contraste cruel. Enquanto o interior preserva festas locais, tradições e vínculos familiares, as capitais sacrificaram isso pelo ritmo do progresso. O churrasco de domingo virou delivery. O abraço virou mensagem de voz. E o riso se perdeu no barulho do trânsito. A cidade grande te dá tudo. Menos tempo para aproveitar o que ela oferece. Mas há algo ainda mais profundo. O preço espiritual de morar nas capitais. Quando você vive cercado por concreto, o corpo sobrevive,
mas a alma adoece. As luzes dos prédios escondem as estrelas, e o ruído constante afasta o som da própria mente. As pessoas buscam terapia, religião, meditação, tentando reencontrar um silêncio que a cidade roubou. E, ironicamente, pagam caro por isso. Você quer saber a verdade? O verdadeiro custo de morar na capital não é financeiro, é existencial. É trocar a leveza pela pressa. É viver em um lugar onde o tempo corre, mas ninguém chega a lugar nenhum. Ainda assim, milhões insistem em ficar. Por quê? Porque o sistema ensina que sucesso mora na capital, que o interior é pequeno demais para grandes sonhos. Mas talvez essa seja a maior mentira já contada. Os ricos de verdade, não os de aparência, mas os que têm tempo, saúde e paz, estão fugindo das capitais, buscando cidades menores, mais humanas, onde o salário tem valor real e o sol ainda nasce devagar. Pense nisso. E se o verdadeiro luxo não for morar num apartamento de alto padrão, mas acordar sem despertador? E se riqueza for poder caminhar até o trabalho, ver o pôr do sol e jantar com a família sem pressa? Talvez, nas capitais, o CLT nunca vá enriquecer, porque o sistema foi feito para que ele nunca perceba que há uma saída. A economia invisível das metrópoles é uma máquina de moer energia, humana. Mas quem entende isso, desperta. E quem desperta, muda de rota. Comente aí, eu amo o Brasil. E me diga, você acha que ainda vale a pena viver onde o custo de vida é maior do que o valor da própria vida? As cidades secretas da abundância, onde o dinheiro ainda tem valor real. Você já ouviu falar em lugares onde a vida parece andar em outro ritmo? Cidades onde o dinheiro dura mais, as pessoas sorriem mais e o tempo tem gosto de paz? Enquanto o Brasil inteiro corre atrás de um sonho caro, nas grandes capitais há um mapa silencioso de cidades escondidas, lugares onde o trabalhador CLT vive como rei, e a vida, de alguma forma, ainda faz sentido. Mas por que ninguém fala sobre elas? E o que essas cidades entenderam que o resto do país esqueceu? Imagine uma manhã fria em Maringá, no Paraná. As ruas são limpas, os parques bem cuidados, o trânsito flui com calma. Uma mulher sai de casa com o uniforme da fábrica, um café quente na mão e um sorriso sereno no rosto. O salário dela é o mesmo de alguém em São Paulo, mas ali ele vale o dobro. Ela tem casa, carro e ainda sobra para guardar. Enquanto o Brasil inteiro se aperta, essas cidades vivem um fenômeno raro, a abundância silenciosa. Esses lugares, Maringá, Jaraguá do Sul, Toledo, Sinop, Bento Gonçalves, Campina Grande, têm algo em comum. Não nasceram ricas. Foram construídas com disciplina, comunidade e propósito. Enquanto o resto do país esperava a ajuda do governo, elas aprenderam a se ajudar. A política local é mais pragmática, menos ideológica. Prefeitos focam em infraestrutura, segurança e incentivo às empresas locais. A economia gira em torno da indústria e do agronegócio, mas sem perder a alma. Há emprego, há ordem e, talvez o mais importante, há pertencimento. A geografia ajuda. O sul e o centro-oeste têm clima favorável, terras férteis e cidades planejadas. Mas o segredo não está só no solo, está na cultura. O povo é reservado, trabalhador, direto. Menos festa, mais foco, mais investimento, menos aparência. E é isso que cria o contraste brutal com as metrópoles. Enquanto o CLT das capitais trabalha para pagar a imagem do sucesso, o CLT do interior trabalha para viver bem. E isso muda tudo. Em Jaraguá do Sul, por exemplo, uma cidade de pouco mais de 180 mil habitantes, o salário médio é 40% maior que a média nacional e o custo de vida é 30% menor. Ali, o transporte funciona, o ar é limpo e o crime é raro. O som mais alto da cidade não é de sirenes, é de risadas nas praças. Há uma ordem invisível no ar, e quem mora lá sente. O dinheiro flui diferente quando não há desperdício, mas há algo ainda mais profundo. Nessas cidades, o espírito coletivo ainda existe. As pessoas se conhecem, se ajudam, se respeitam. O dono da padaria cumprimenta o operário pelo nome. O vizinho empresta a furadeira
e isso cria algo que o dinheiro das capitais não compra: segurança emocional. Em tempos de individualismo e pressa, o verdadeiro luxo é viver onde você ainda é visto. A espiritualidade também parece respirar nesses lugares. Não falo de religião, mas de energia, da vibração de quem vive em paz com o ritmo da vida. A natureza está por perto, o verde acalma, o silêncio cura. As pessoas acordam com o canto dos pássaros, não com o som das buzinas. É como se o universo dissesse: aqui, o tempo ainda tem alma. E talvez seja isso que falta nas cidades grandes: a alma do tempo. Mas por que o sistema esconde essas cidades? Porque nelas, o trabalhador descobre algo perigoso, que dá para viver bem sem se endividar, sem correr, sem vender a própria saúde. E quando um povo descobre que pode viver com dignidade, sem depender do caos, o sistema perde o controle. Essas cidades são, em silêncio, atos de rebeldia contra o modelo econômico moderno. Geopoliticamente, elas representam o Brasil que dá certo e que o Brasil político teme. São redutos de eficiência e autonomia. Enquanto o noticiário fala de crise, elas crescem. Enquanto as capitais gritam por segurança, elas dormem de portas abertas. E talvez, no fundo, isso seja uma metáfora de algo maior. A liberdade não está em quem tem mais, mas em quem precisa de menos. Economicamente, esses polos provam que é possível equilibrar produtividade e qualidade de vida. A renda média é estável, o desemprego é baixo e o consumo é consciente. Não há ostentação, há propósito. O povo dessas cidades entende algo que o resto esqueceu: dinheiro é ferramenta, não identidade. E se você olhar bem, vai perceber que esse mapa da abundância está crescendo. Do interior de Santa Catarina até o coração do Mato Grosso, surgem pequenas potências que desafiam a lógica da miséria nacional. Enquanto o governo muda de discurso, essas cidades mudam de atitude. E é por isso que nelas o CLT é rico. Não porque ganha mais, mas porque gasta com sabedoria. Talvez essa seja a lição que o Brasil inteiro precisa aprender. Não se trata de fugir das capitais, mas de fugir da mentalidade que elas criaram. A mentalidade da pressa, da dívida, da aparência. A verdadeira abundância está onde a vida ainda é simples, e o simples hoje é revolucionário. Comente aí: eu amo o Brasil. E me diga, qual cidade, na sua opinião, ainda guarda esse equilíbrio entre trabalho, dinheiro e alma? O novo êxodo. Por que os brasileiros estão fugindo das capitais em busca de vida real? Você já sentiu que a cidade grande está te engolindo? Como se cada buzina fosse um lembrete de que o tempo está passando, e você continua preso na mesma rotina? Pois saiba que não é só você. Há um movimento silencioso acontecendo, um novo êxodo, uma revolução sem bandeiras. Milhares de brasileiros estão largando tudo: emprego, status, apartamento pequeno e aluguel absurdo, para recomeçar no interior. E o que eles estão descobrindo lá é algo que o dinheiro das capitais não compra. Imagine uma cena: um casal jovem carrega caixas de papelão, o carro lotado. Deixam para trás o barulho do trânsito e os prédios cinzentos. No retrovisor, a Biazintém. Cidade parece encolher, junto com a vida que eles já não queriam. Quando chegam a uma cidade pequena no interior do Paraná, o ar é diferente. As ruas são calmas, os vizinhos dão bom dia, e o aluguel de uma casa ampla custa o mesmo que uma kitnet em São Paulo. É nesse contraste que começa a libertação. O fenômeno tem nome: migração interna de qualidade de vida. Nos últimos anos, o IBGE registrou crescimento populacional acelerado em cidades médias e pequenas do interior, especialmente no sul, centro-oeste e nordeste. Enquanto as capitais perdem moradores, municípios como Sinop, MT, Luiz Eduardo Magalhães, BA, Maringá, PR, Petrolina, PE e Chapecó, SC, crescem em silêncio. Por quê? Porque ali o custo de vida é mais baixo, o emprego é mais estável e a vida é mais humana. Economicamente é simples. O salário CLT que te empobrece na capital te enriquece no interior. O que custa 10 mil em São Paulo, custa 4 mil em Toledo.
Um café de 12 bari vira 3, e o aluguel de 900 reais vira. Mas não é só sobre dinheiro, é sobre energia vital. Nas capitais, o ser humano é reduzido a um número de produtividade. No interior, ele volta a ser gente. Politicamente, esse movimento desafia o modelo centralizado do Brasil. Durante décadas, o poder concentrou tudo nas metrópoles: emprego, infraestrutura, universidades, hospitais. Mas a pandemia e o avanço do trabalho remoto quebraram esse ciclo. As pessoas perceberam que podem viver bem longe do caos e, ainda assim, ganhar dinheiro. Empresas migraram seus escritórios, escolas se adaptaram ao online e, pela primeira vez, o interior voltou a ser protagonista. Mas há também um toque espiritual nessa fuga. O ser humano está cansado da desconexão. As capitais mataram o silêncio e, com ele, a clareza. Quem se muda para o interior não está apenas mudando de CEP, está tentando se reencontrar. É um retorno simbólico à origem, um desejo de tocar a terra, de andar descalço, de ouvir o próprio coração sem interferência do barulho externo. É uma revolta pacífica contra o sistema que vem depressa como sucesso. Culturalmente, o choque é profundo. Nas cidades pequenas, a vida tem outro ritmo. As pessoas se conhecem pelo nome, o comércio local floresce, as crianças brincam na rua, a comida é feita em casa, o pôr do sol é um espetáculo diário e o domingo ainda é sagrado. O temperamento da população é mais acolhedor, mais calmo, mas também mais conservador. O progresso chega devagar, mas chega firme. E, curiosamente, é esse equilíbrio entre tradição e modernidade que faz essas cidades crescerem sem perder a alma. Do ponto de vista geográfico, o interior oferece algo que as capitais perderam: espaço. Espaço físico, mental e espiritual. Enquanto nas metrópoles o horizonte é de prédios, no interior ele é de possibilidades. As pessoas respiram melhor, dormem melhor e, aos poucos, redescobrem o que é viver com propósito. O barulho das cigarras substitui as sirenes, o cheiro de terra molhada substitui o de gasolina e o som do tempo volta a existir. Mas há um paradoxo. Esse novo êxodo está criando uma inversão histórica. Antes, o sonho era chegar à capital. Agora, o sonho é escapar dela. Os que ficam lutam por sobrevivência. Os que saem buscam vida. E pela primeira vez, a riqueza começa a se descentralizar. O dinheiro segue as pessoas, e as pessoas estão indo para onde a alma respira. Só que há um perigo. Se o interior crescer rápido demais, pode repetir os erros das capitais. Especulação imobiliária, desigualdade. Por isso, o futuro do Brasil depende da consciência de quem está migrando. Não basta mudar de cidade. É preciso mudar de mentalidade. Levar o trabalho, mas deixar o caos. Levar os sonhos, mas abandonar a pressa. Porque de nada adianta trocar de CEP se você continuar carregando o mesmo ritmo que te adoeceu. Esse movimento é mais do que econômico. É simbólico. É o Brasil voltando para dentro de si. Um país cansado de correr atrás do próprio rabo e, finalmente, entendendo que prosperidade não é velocidade, é direção. As cidades pequenas estão se tornando laboratórios de um novo futuro, onde o CLT pode viver bem, onde o tempo volta a ter valor e onde a palavra vida deixa de ser um intervalo entre boletos. E você, que está ouvindo isso agora, talvez sinta o mesmo chamado. A vontade de fugir da pressa e voltar a sentir o gosto do tempo, de recomeçar num lugar onde o sol nasce mais devagar e o dinheiro ainda tem alma. Porque o verdadeiro êxodo moderno não é fugir do caos, é voltar para o essencial. Comente aí, eu amo o Brasil. E me diga, se pudesse largar tudo hoje, para onde você iria? O futuro da classe trabalhadora no Brasil. O novo conceito de riqueza e liberdade. E se eu te dissesse que o futuro não pertence mais a quem ganha mais, mas a quem vive melhor? Que o novo símbolo de poder não é o carro, o cargo ou o endereço, mas o tempo livre, a mente tranquila e a alma em paz? Por séculos, o Brasil ensinou o trabalhador a correr,
atrás de salário, de promoção, de status. Mas agora, algo está mudando. Uma nova consciência está nascendo. E ela começa justamente onde o barulho da cidade não chega. Imagine um homem simples, de uniforme, parado na varanda ao pôr do sol. O rosto queimado de sol, o corpo cansado, mas o olhar sereno. Ele ganha pouco, dirão alguns. Mas tem o que muitos ricos perderam: paz. A mulher dele prepara o jantar. O cheiro de alho e arroz se mistura ao vento. Do outro lado da rua, as crianças ainda brincam. Ele não tem luxo, mas tem liberdade. E talvez, no fim das contas, seja isso o que todos nós estamos procurando. A classe trabalhadora brasileira está despertando de um transe coletivo. Acreditava que o caminho da dignidade era subir a escada do sistema. Agora entende que, às vezes, a verdadeira ascensão é descer. Descer da pressa, do ego, do excesso. Ser livre não é abandonar o trabalho. É trabalhar em um lugar que não te suga a alma. É viver onde o dinheiro compra tempo, não status. Os países desenvolvidos demoraram séculos para entender isso. O Brasil, com toda a sua dor, está aprendendo pela força da necessidade. Quando um povo chega ao limite do cansaço, nasce um novo tipo de sabedoria. Uma que não se ensina nas escolas, nem se encontra nos bancos. A sabedoria de quem olha para o chão, planta de novo e recomeça. Politicamente, o país ainda é desigual, mas socialmente, algo está se movendo. O trabalhador de hoje não quer mais só sobreviver, quer sentido, quer tempo com os filhos, quer saúde, quer viver longe do medo. E isso está reescrevendo o mapa da nação. As cidades pequenas estão crescendo, os interiores estão se iluminando, e o futuro está sendo construído longe do concreto. Talvez esse seja o renascimento do Brasil real, aquele que existe além dos noticiários, o Brasil dos trabalhadores anônimos, dos que acordam cedo e sonham alto, o Brasil que ainda acredita que vale a pena ser bom, honesto e humano. Esse é o Brasil que constrói, enquanto os outros discutem. O Brasil que não aparece nos rankings, mas aparece na mesa de jantar, nas ruas limpas, nos sorrisos sinceros. É ali, nas cidades onde o CLT é rico de tempo e alma, que o país renasce de verdade. E há algo profundamente espiritual nisso. Durante séculos, o trabalhador brasileiro foi ensinado a servir. Agora, ele está aprendendo a escolher onde viver, como viver e o que significa ser livre. A nova riqueza não tem logotipo, não tem marca, não cabe em extrato bancário. A nova riqueza é poder respirar fundo e dizer: eu vivo do meu jeito. Talvez você esteja sentindo esse chamado, de sair do caos, de recomeçar, de se reconectar com o que importa. Talvez o universo esteja te mostrando que não é mais sobre correr, é sobre permanecer, permanecer em si, permanecer em paz. E quando o Brasil inteiro entender isso, não haverá mais ricos e pobres, haverá apenas pessoas conscientes do valor da própria vida. Então olhe ao redor. O futuro não vai chegar de helicóptero. Ele já está nascendo agora, nos corações cansados que decidiram mudar de rota, nos CLTs que trocaram o medo pela coragem, o aluguel pela liberdade, a pressa pela presença, e talvez o próximo seja você, porque a verdadeira revolução não é gritar nas ruas, é escolher viver diferente. E quando um trabalhador entende isso, o sistema começa a tremer. Comente aí: eu amo o Brasil, e me diga, se o dinheiro não fosse um problema, onde você escolheria viver de verdade? Porque, às vezes, tudo que o universo está esperando é a sua decisão de começar.